A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 10. Diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, diga comigo assim, muito mais forte, diga assim, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Somente esse texto, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por todas as coisas, que o Senhor nos abençoe e nos oriente nesse momento. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa agraciar cada coração, cada mente nessa hora. E repreendemos todo o mal, Senhor, toda seta maligna que queira tirar, Senhor, a nossa compreensão, nosso entendimento da Tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus, e que a bênção que o Senhor começou em cada vida aqui, Senhor, o Senhor possa completar em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos, pode se sentar. Glória a Deus pela sua vida. Que bom poder estar aqui ministrando a palavra de Deus no coração dos irmãos novamente. E eu creio que você veio essa noite aqui com uma expectativa, porque todos vêm na casa do Senhor, todos vêm no templo em busca de algo. Ninguém vem em um lugar se não veio buscar algo. Há um interesse saudável em seu coração, em sua mente, em seu espírito. E talvez você está apreensivo, esperando uma resposta de Deus. Alguém aqui já ficou muito apreensivo esperando uma resposta de Deus aí, ou só eu que fiquei? As pessoas já ficaram, né? E eu quero dizer algo para você nessa noite. Além de Deus te dar uma resposta, Ele tem muito mais para você. Deus tem muito mais para nós. Deus sempre tem mais para os seus. Foi assim desde o dia 19 de abril de 2001. Foi o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi o dia que eu decidi, fiz a oração, reconhecendo que Deus enviou Jesus na cruz do Calvário para morrer pela minha vida, perdoando-me dos meus pecados. Então naquele dia fiz aquela confissão. Então assim declara a palavra de Deus no livro de Romanos, que assim, se você fizer, você será salvo. E naquele dia recebi a salvação de Cristo Jesus. Mas a minha vida estava bem complicada. Uma vida sem graça, sem doce, digamos assim, sem sabor. Um jovem muito ansioso, caminhando para uma depressão, sem sonhos, sem projeto de vida, sem expectativa nenhuma. Mas naquele dia, eu tive uma experiência pessoal com Cristo. Era a semana da Páscoa e há muitos dias, muitas pessoas estavam me convidando para ir à igreja, já tinham falado de Jesus para mim, já tinham ido muitas vezes na minha casa. E naquele dia em especial eu não trabalhei. Naquele dia eu estava de folga, trabalhava sempre no shopping e era uma folga durante o mês. E naquele dia eu resolvi ir na igreja. E quando eu saí para ir para a igreja, eu já fui com uma expectativa. E no meio desse caminho, o Espírito já me pegou. E eu já comecei a chorar, já comecei a sentir a presença de Deus. Eu me lembro bem que eu ia caminhando e em certos momentos, o Espírito de Deus falava tão forte comigo que eu tinha que encostar no muro das casas. Eu encostava um pouco, parava, depois eu caminhava outro pouco. Alguém que olhasse devia dizer assim: esse camarada aí deve ter bebido todas. Mas não tinha bebido não. Era a ação do Espírito mesmo. E aí eu chego, ouço uma palavra, o tema era a paz que o mundo não pode dar. E ali naquele dia recebi aquela paz, que é a paz de Cristo. É a paz que não é dada por homens,
porque não é dado assinando contratos através de governos, através de presidentes, contratos de, olha, eu não vou mandar bomba para você aí e você não destrói aqui, eu não destruí. Não é esse tipo de paz que Cristo tem para o ser humano. É uma paz que entra e reina para todo sempre, para a eternidade. Então todos nós, quando viemos ao prédio, nós vemos com uma expectativa, esperando uma resposta de Deus. E naquele dia, a presença de Deus era tão forte naquele lugar. Eu disse ao Senhor, Senhor, na minha incredulidade, na minha pequenez, disse, Senhor, se o Senhor existe, eu queria que o Senhor me desse um abraço aqui hoje. Então eu fechei os meus olhos, continuei o louvor, e depois eu senti um abraço. Eu senti um abraço. E ali, eu abri os meus olhos, e olhei para os lados, não tinha ninguém. Ninguém havia me abraçado. Estava bem limpo ali ao meu lado, Então, eu fechei os meus olhos e disse, Senhor, se for o Senhor que deu esse abraço mesmo de novo, o Senhor pode me abraçar de novo, que foi muito bom. Então ali eu recebi um outro abraço do Senhor, e ali fiz a minha decisão na hora do apelo. O pregador ministrou a palavra, eu fiz a minha decisão naquele dia e entreguei a minha vida para Jesus. Então todas as pessoas que se achegam ao templo, à casa do Senhor, digamos assim, elas estão em busca de uma resposta. Elas estão em busca da presença de Deus, elas estão em uma expectativa. E Deus tem uma palavra para a sua vida aqui nessa noite, sabe por quê? Porque Deus tem muito mais para você. Ainda que você passe por dias difíceis, como eu estava passando naquela época, tentando me reencontrar na vida, tentando achar uma direção, tentando achar um alvo, eu busquei no Senhor. E eu ficava pensando, hoje é dia do solteiro. Quem sabe que hoje é dia do solteiro? Tem solteiro aí? Cadê os solteiros aí? Tem solteiro aí? Levanta a mão aí para gente saber. Aí, tem solteiro. Hoje é o dia dos solteiros. Eu sabia disso? É o dia dos solteiros. Aleluia, hein? Vai chegar a hora. E eu era solteiro naquela época. E eu ficava pensando assim, eu tinha um modelo de ideia de família na minha cabeça. Dos exemplos que estavam ao meu redor, daquilo que eu queria, e daquilo que eu comecei a almejar em Deus. E eu disse, Senhor, eu quero uma mulher de Deus. Eu quero casar com uma mulher de Deus, com uma mulher que vai me respeitar, que eu vou respeitá-la. Eu quero ter filhos. Quero conquistar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E sabe, sempre pensei assim, daqueles dias em diante da minha conversão, nos próximos meses, 6 meses da minha conversão. Mas sabe, depois de algum tempo, depois de alguns anos, depois de algumas movimentações que Deus me fez na minha vida, sabe, eu fico pensando, estava meditando nessa palavra. Deus me deu muito mais daquilo que eu estava pedindo ou pensando. E comecei a meditar e Deus começou a me levar a vários textos, dizendo assim para mim, eu sempre tenho mais. Eu sempre tenho mais para os meus. E aí, Ele me fez entrar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. É um texto muito conhecido dos irmãos. E o texto diz assim, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então estava muito tarde, as pessoas precisavam ir embora. Jesus, porém, lhes disse, não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Olha o ensinamento de Cristo. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse, tragam esses pães e peixes aqui para mim.
E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Olha só o que diz o versículo 20. Todos comeram e se fartaram. Diga comigo assim, todos comeram e se fartaram. Então Jesus aqui faz um milagre. Ele ora, dá graças a Deus. O pão e o peixe então se multiplicam. E João, discípulo amado, faz questão de relatar algo. Senhor, olha só o que diz o versículo. Eles comeram tanto quanto quiseram. E se alguém quisesse, ainda tinha mais. Sabe por quê? Porque o versículo diz assim, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Aleluia! E o versículo 21 diz assim, e os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aleluia! Então nós vemos aqui, queridos, que Deus é um Deus que tem muito mais. Deus tem dado algo para você, mas Deus tem mais. Deus tem muito mais para você. Deus te deu salvação, Deus te deu cura, Deus te deu restauração. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Você precisa crer nessa palavra que eu estou ministrando aqui nessa noite. Porque muitas vezes nas intempéries de Satanás, do nosso adversário, achamos que estamos perdendo a batalha. Mas não estamos perdendo a batalha. Só estamos travando ela, estamos na metade dessa batalha, porque Deus tem mais. Deus tem salvação para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa. Deus tem salvação para o seu filho, para a sua filha. Ei, Deus tem restauração para os casamentos. Deus tem muito mais. Tem muito mais almas para serem ganhas para Jesus. Talvez você pensou assim, nossa, a pandemia parou tudo, nós estamos parados. Nós não estamos parados porque Deus tem muito mais. O Senhor Jesus morreu pela vida de milhares de pessoas. E elas vão ser alcançadas por mim e por você aqui neste lugar. Amém? Nós estamos com fome e sede de Deus. Nós estamos anunciando o Evangelho. Nós estamos indo até as pessoas e dizendo, olha, Jesus te ama e quer mudar a sua história. Assim como alguém um dia fez na minha vida. Então, aquelas pessoas estavam ali naquele momento. E elas tinham uma necessidade. Eram milhares de pessoas que estavam ouvindo ao Senhor. E chega-se uma hora que essas pessoas precisam comer. Então os discípulos optaram por um pensamento mais natural e mais racional. Senhor, vamos liberar elas. Elas precisam ir para algum lugar procurar o que comer. E muitas vezes nós estamos assim com a mente natural. Achando que a comida de Cristo, o que a comida que as pessoas precisam, é aquilo que elas realmente precisam comer para alimentar a carne. Mas Cristo já disse um dia para os discípulos, olha, a comida que o meu pai, que eu quero comer do meu pai, não é a mesma comida que vocês querem comer. A comida que vocês trouxeram para mim, não serve para mim. A minha comida é fazer a vontade do meu pai que me enviou. A minha comida é anunciar o reino dos céus, é anunciar o meu pai. Então ali Jesus estava naquele dia, os irmãos lembram bem, com a mulher samaritana. Tá? Então, queridos, ele então começa e chama os discípulos. E olha só, eram os discípulos, hein? Eles já estavam na caminhada, já estavam aprendendo. Já tinham visto muitas coisas acontecerem. E ele disse para eles, então tragam esses 5 pães e 2 peixes. Vamos orar. Ele fez a oração. E depois saíram em cestos distribuindo para as pessoas. E aqueles 5 pães e 2 peixes milagrosamente foram multiplicados. Algo sobrenatural aconteceu na vida delas. Então eu não sei como você entrou aqui na sua vida. Talvez você esteja com aquelas pessoas esperando algo, dizendo, olha, já é anoitecer. Eu não tenho mais nenhuma comida para comer.
mas Deus tem alimento para você nessa noite. Deus tem milagre para você nessa noite. E nós vamos orar daqui a pouquinho. E se você veio em busca de um milagre, hoje é o dia de você receber o milagre do Senhor na sua vida. Nós também temos alguns pedidos de oração. Hoje eu recebi um pedido de oração muito precioso e nós vamos orar no final. E nós vamos orar e nós vamos crer na cura, sabe por quê? Porque Deus tem muito mais para alguém que está internado na UTI. Deus tem cura para essa pessoa. Deus tem restauração para essa pessoa. Deus quer levantar ela daquela cama. Deus quer fazer ela um testemunho vivo para a glória de Deus, para testemunhar às nações, as experiências que ela teve com Deus. Aleluia! Deus tem muito mais para aqueles que estão lá e precisam da cura. Deus tem muito mais para o seu casamento. Eu não sei como está o seu casamento, você entrou aqui nessa noite, mas Deus tem muito mais para o seu casamento. Deus quer restaurar o seu prazer no seu casamento, a sua vontade de viver novamente coisas maiores, coisas abençoadas que foram prometidas a você num casamento, mas pelas circunstâncias da vida, pela dureza do seu coração ou do coração do seu cônjuge, isso foi se perdendo. Ei, o texto diz aqui, o apóstolo está dizendo que quando você entrega a vida para Jesus, e nós éramos inimigos dele, mesmo assim ele nos amava. Deus nos amou tanto que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Nós sendo inimigos, Deus nos amou. Imagina o dia que você entregou a vida para Jesus. Será que vai faltar amor para mim, para você? Jamais. Por isso o apóstolo está dizendo aqui, olha, agora nesse tempo da graça tem mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Então era isso que o apóstolo estava passando aqui aos discípulos, ensinando às pessoas, olha, Deus não parou de entregar aquilo que Ele precisa entregar para você. Deus tem muito mais. Amém? Deus tem muito mais. E aí, mais à frente, Evangelho de Lucas. Você pode abrir aí no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Então, no primeiro texto, você viu que aquelas pessoas, milhares de pessoas comeram. E se elas quisessem comer mais, tinha mais. Tinha mais alimento. E olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, aleluia, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia.
Então, mais um texto aqui que nós vemos que a noite toda, o apóstolo Pedro passa pescando, e agora, sobre uma palavra de Jesus, ele lança a rede, e foram tantos peixes pegos, que eles tiveram que chamar os outros companheiros. E eles começaram a encher os outros barcos. E de forma que os outros barcos não estavam suportando a quantidade de peixes que estavam sendo colocados ali. De forma que eles estavam vindo a afundar. E se tiveram que chamar muita gente para o apoio. Sabe, fiquei lendo esse texto e vendo que Deus tem muito mais para nós. Os discípulos pescaram a noite toda. Não pegaram nada. Por isso esse texto é conhecido como a pesca maravilhosa. Ei, talvez você não experimentou a maravilha de Deus ainda. Talvez você está lançando as redes de um lado. Talvez você está confiando na sua própria experiência, no seu próprio entendimento, na sua própria naturalidade. Mas você esqueceu da palavra. Sabe, quando fazemos debaixo de uma palavra de Cristo, quando fazemos debaixo de uma palavra de Jesus, quando Ele dá um direcionamento, nós vemos algo milagroso acontecer. Deus vai ter mais para a sua vida. Ele não vai trazer só aquilo que você precisa, Ele vai te entregar muito mais. Havia um propósito para que aqueles peixes pudessem ser entregues ali na região. Havia um propósito específico na vida de Pedro, que eu não vou entrar nesses detalhes, não dá tempo agora. Mas uma coisa é certa, querido, Deus tem sempre mais para os seus. E Deus tinha tanta coisa boa, que Ele disse, olha, Pedro, é o seguinte, eu não chamei vocês para serem pescadores de peixe. Por isso eu dei bastante peixe, para você fazer o que tem que ser feito com esses peixes. Na verdade, eu chamei vocês para serem pescadores de gente. Pescadores de almas. Eu vou ensinar vocês a ganhar almas para mim mesmo. Eu vou ensinar vocês a anunciar o reino dos céus. Então, eles estavam achando que aquilo já era muito, mas Deus tinha muito mais. E nós vamos lendo nos evangelhos à frente, que o Senhor começa a trabalhar na vida dos discípulos, ensiná-los, e eles começam a andar com Jesus, e começam a ver muitos milagres, experimentar muitos milagres. Depois eles são dispensados em grupos pequenos, e eles começam a anunciar o reino, e o Senhor começa a usar eles em muitos milagres. E eles começam ali a anunciar o reino de Deus, e muitas pessoas começam a seguir a Cristo, começam a se tornar discípulos de Jesus. Aleluia! Então muitas vezes achamos que aquilo que Deus tem para nós na naturalidade da nossa vida, no nosso emprego, no nosso trabalho, na faculdade, achamos que é muito. E isso tudo representa pescarmos peixes. Mas Deus tem muito mais para nós. Deus nos chamou para pescar gente. Deus colocou você no trabalho para você entender que lá no seu trabalho Ele quer entregar mais para você. E esse a mais são as pessoas que precisam de Jesus. No trabalho, na nossa faculdade, na nossa vizinhança, né, nos pequenos grupos que estão aí, Casa de Paz, Casa de Milagres, os PGs que vão abrir, que vão ganhar milhares de almas para Jesus, aleluia! Quem está disposto? Sabe, Deus tem muito mais para você. Talvez você está pensando assim, nossa, meu pastor está ministrando essa palavra, mas eu já tenho tudo. Se eu morrer hoje, já morro satisfeito demais. Mas Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Por isso, Salmo 23:5 diz que Ele é o Deus que unge a minha cabeça com óleo, e aí o meu cálice transborda. Aleluia! Quando o Senhor nos abençoa, e aí você precisa entender, eu preciso passar aqui, você sabe o que é o cálice transbordante aqui do Salmo 23? Salmo 23, o cálice transbordante na cultura judaica. Quando um anfitrião da casa recebia um visitante na casa, sabe o que ele fazia? Ele trazia um cálice, ele servia um cálice, como esse aqui. A propósito, muito obrigado pela água. Um cálice muito lindo como esse era servido ao visitante da casa.
E então, se a companhia daquele visitante da casa era muito boa, e o anfitrião gostava daquela companhia, ele fala, rapaz, esse camarada é gente boa demais. E aí ele ia tomando vinho, ia tomando, quando chegava pertinho de acabar, o que acontecia? O anfitrião enchia mais um pouco. Sabe por quê? Porque ele sabia que o visitante ia embora, mas a companhia era tão boa, que aí o visitante ia tomando mais um pouquinho, e aí ele vinha e colocava mais vinho. Sabe para quê? Para o visitante não ir embora. Para o visitante não ir embora. Então por isso foi escrito esse termo cálice transbordante. O cálice transborda com a unção do óleo sobre a minha cabeça. Então, sabe o que quer dizer esse texto aqui para nós? É que você não pode sair da presença de Deus. Jesus não quer que saiamos da sua presença. Por isso Ele está querendo sempre derramar mais na nossa vida. Ele sempre quer derramar mais na nossa vida. Sabe por quê? Para a gente não sair da presença dEle. Mas a gente precisa deixar Ele fazer morada dentro de nós. Porque antes Ele visitava, mas agora Ele faz habitação. Ele quer ficar ali. E é tão interessante que o amor de Deus é tão grande, que ainda que você tente fugir, que ainda que você saia, tente fazer um monte de pecados por aí, o Espírito Santo está sempre te lembrando, volta para a minha presença. Ele está sempre lembrando você, volta para a minha presença, você é meu. O seu lugar é na minha presença, o seu lugar é na congregação, o seu lugar é de onde você nunca deveria ter saído. É isso que o apóstolo estava dizendo aqui nesse texto, lá em Romanos no capítulo 5. Ei, se antes vocês eram inimigos e Deus te amava, Jesus te amava, quanto mais agora que você é amigo e filho de Deus. Então não existe nada que você faça a mais para Deus te amar, ou faça menos para Deus te amar. Ele já te ama no máximo. Um dia eu falei isso para minha filha. Falei, filha, não precisa fazer nada para mim te amar mais. Eu já te amo no máximo. E assim é o amor de Deus pela sua vida, filha. E ela começou a chorar na presença de Deus e me abraçou. E ela entendeu aquele dia o ensinamento que eu dei para ela. Então você não precisa se esforçar ao máximo. É claro que você vai desenvolver a sua salvação. Você vai servir ao Senhor. Você vai guardar a sua vida de santidade. Você vai servir na igreja. Você vai ser uma bênção. Mas tudo isso que você fizer, Deus vai continuar te amando até o fim. E o dia que você errar, Ele vai continuar te amando, dizendo, filho, volta para mim, é só arrepender. O Pai está aqui, te perdoa, te corrige, te ama, mas fica na minha presença, não sai da minha presença não. Sabe por quê? Porque filhos ficam em casa. Filhos deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, então serão uma só carne. Então os filhos, antes de se casarem, eles ficam em casa, eles não saem de casa, eles ficam em casa ali. Ei, se você saiu de casa, é hora de voltar. É hora de voltar. Se você saiu como um pródigo, é hora de voltar. Sabe por quê? Porque o pai está te esperando. O pai fica esperando o filho. A notícia já tinha corrido na história do filho pródigo. E aquela situação para um pai, quando a notícia corre que o filho sai de casa, era uma vergonha para o pai. Você sabia disso? Era uma vergonha para o pai. E não sei se você sabe, né, mas naquela época eles usavam roupões, não era calça jeans e camiseta, ternos como a gente usa hoje, mas eram roupões. E para um homem naquela época, era muito vergonhoso, era humilhante, quando ele levantava o roupão para correr. E o pai estava esperando o filho, diz o texto. E quando o filho volta, depois de gastar tudo irresponsavelmente, ele cai em si, olha só. Ele cai em si e diz, eu vou ter com meu pai. Eu pequei, eu vou ter com meu pai. E ele volta. E o pai estava esperando ele. E sabe, certamente não está no texto, mas se você estudar a cultura da época, você vai entender. Quando um filho voltava nessa situação, os outros que acompanhavam, logo iam lá para o repreendê-lo por causa daquilo que ele tinha feito com o pai. Mas sabe o que o pai fez? Ele se adiantou. Ele ficou esperando o filho.
O texto diz que ele o viu de longe. Sabe o que o pai fez? Ele levantou as vestes dele e saiu correndo. Às vezes pais fazem algo vergonhoso, só para demonstrar o amor aos filhos. E a gente não entende. A gente não vai entender. Mas Deus, que é pai, e um filho, entende. Então ele sai correndo, abraça o filho, recebe o filho, entrega o anel, entrega a sandália, manda trocar a roupa dele, manda matar o novilho, porque o filho estava perdido e voltou para casa. Então quero dizer algo para você que é filho do Senhor: não saia da casa do pai, permaneça na casa do pai. Sabe por quê? Porque Deus tem muito mais para você.